Olá, bom dia. Eu quero falar aqui hoje sobre dois temas. Quero falar sobre vida e sobre morte. Mas para isso eu quero pegar o texto aqui, a base do texto de Apocalipse, capítulo 22. Eu vou ler dois versos, o verso 1 e o verso 12, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro. No verso 12 diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Glória a Deus. Deixa eu falar sobre isso. Eu tenho falado muito esses dias sobre a questão que nós precisamos compreender qual é o sentido da vida. Porque se a gente não compreender qual é o sentido da vida, uma hora ou outra a gente vai ter que descobrir o porquê da morte, né? E se a gente não fica bom naquilo que é vida, a gente vai ficar ou vai se aperfeiçoar naquilo que é morte. Quando a palavra de Deus fala disso aqui, então o anjo me mostrou, né, o rio da água da vida. Ele está falando de algo profundo, que vai muito mais além do que uma alegria momentânea. Ele está falando de algo que vai muito mais além do que um prazer, tá? Um prazer sexual, um prazer de ter bons amigos, um prazer de ter uma boa casa, um prazer de ter um bom estudo. Ele está falando, querido, de vida aqui. Ele não está falando de uma vida, essa vida, sabe, rasa que a gente vive. Ele está falando de vida eterna, de vida profunda. Uma vida, querido, novamente conectado na fonte, naquilo que foi desligado lá no comecinho. Quando Adão e Eva cometeram um erro e pecou, e por causa do pecado foi gerada a morte. A primeira morte que foi gerada foi a morte espiritual e depois a morte carnal. Porque tudo aquilo que é desligado da fonte, tudo aquilo que é desligado da sua fonte natural, automaticamente, querido, com o passar do tempo, ele vai secar e vai morrer. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que ele está falando de um rio, ou seja, de algo, querido, que traz vida. E todo mundo que tem sede, querido, procura beber mesmo, procura, né, matar, saciar a sua sede. Então ele corre atrás daquilo que vai trazer, né, ou que vai saciar a sua sede. Nesse caso aqui, ele está falando de um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, um rio que traz vida. Mas só que no versículo 12 ele fala: a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O porquê que eu estou falando sobre vida e sobre morte? Porque é o que você está escolhendo fazer agora da sua vida, é o que você está escolhendo fazer agora da sua vida, que vai determinar se no final de tudo você vai ter vida eterna com Deus ou se você vai ter morte eterna. Porque, querido, as práticas que nós cometemos agora, ou aquilo que nós escolhemos fazer agora, é o que determina o nosso futuro na vinda do Senhor. Não só na vinda do Senhor, querido, mas também do que nós vamos viver agora. Porque são as nossas escolhas que vai determinar o que nós vamos viver lá na frente. E eu quero dizer isso para você. Se você não procurar entender o sentido da vida, uma hora ou outra você vai ter que descobrir o sentido da morte. Se você não procurar descobrir o sentido da vida, uma hora ou outra você vai ter que descobrir o sentido da morte. E o sentido da morte, querido, é o desligamento da fonte natural. A palavra de Deus diz isso, que o pecado do homem faz separação entre o homem e Deus. O pecado, as nossas iniquidades, é o que faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo, querido, se fez pecador em nosso lugar para poder nos dar vida novamente com Ele. E Ele falou que todo aquele que crê nele, querido, terá vida eterna. Todo aquele que invoca o seu nome será salvo. Todo aquele que invoca, todo aquele que crê, todo aquele, querido, que está nele, tem vida eterna. Essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração nesse dia. O que você está escolhendo fazer da sua vida? Porque é o que você está escolhendo fazer da sua vida agora, hoje, que vai determinar o seu futuro. Se você não se aperfeiçoar na vida com Deus, você vai ter que se aperfeiçoar na morte por estar longe dele. Ou você tem vida, ou você permanece na morte. Mas ele nos chamou da morte para a vida. Mas convém, querido, que todo aquele que quer achar a sua vida, primeiro tem que perder. Vamos perder aquilo que tem nos mantido fora de Deus, para poder voltar para o seu propósito. Que Deus abençoe a todos.
Graça e paz.